acham que fé é ter pensamentos positivos, força emocional, ter boas energias para enfrentar e resolver os problemas da vida. No entanto, a fé que vem de Deus não se apoia no otimismo, nem mesmo nas capacidades ou no sentimento das pessoas. A fé verdadeira ela se apoia exclusivamente no poder de Deus. O apóstolo Paulo ele escreveu: para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Isso significa, meus queridos, que a fé vem de Deus. Essa fé que Deus nos dá, ela é sustentada pela sua palavra, pela sua vontade. A fé que vem de Deus, ela não é sustentada por ideologias, ela não é sustentada por superstições, ela não é sustentada com os discursos bonitos, ela não é sustentada por emoções ou promessas vazias, mas pela ação real de Deus na história de vida do seu povo. Quando a fé está apoiada, quando ela está firmada no poder de Deus, ela permanece mesmo quando as circunstâncias são adversas. A fé verdadeira, ela nasce da revelação do poder de Deus. Por isso, a fé, ela não é um salto no escuro, ela é uma resposta confiante ao que Deus promete, ao que Deus ensina. Abraão, ele deixou a sua terra não porque ele se sentia seguro, mas porque ele confiou no poder de Deus, ele confiou no Deus que o prometeu. Moisés enfrentou o faraó não por sua força, mas porque confiou no Deus que se revelou a ele. Muitas vezes pensamos que nós precisamos estar fortes, que tudo precisa estar resolvido, que precisamos estar bem preparados para que Deus atue em nossa vida. Meus queridos, não é a nossa força, não é a nossa capacidade que vai atrair o agir de Deus, mas é a nossa dependência dele. Jesus ele se aproximou das pessoas cansadas, dos amedrontados, daqueles que reconhecem: eu não consigo sozinho. É no terreno então da humildade que a graça floresce. O apóstolo Paulo entendeu isso quando ele ouviu do Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, versículo 9. Meus queridos, Deus não espera que nós estejamos prontos para agir. Ele age para nos formar, Ele age para nos moldar, Ele age para nos fortalecer, Ele age para nos conduzir. A simplicidade do Evangelho nos ensina que Jesus não entra em nossa história como um prêmio por desempenho espiritual, mas como Salvador que vem ao encontro da nossa necessidade. É Ele que transforma o mal em bênção. Quando nós reconhecemos a nossa limitação, deixamos de confiar em nós mesmos, e assim nós aprendemos a descansar nele. E é aí justamente que entra o poder de Deus. É aí justamente que o poder de Deus se torna visível, não como um espetáculo, mas como uma transformação profunda e verdadeira. A fé que se apoia no poder de Deus não vai negar a Deus, não se sustenta na autossuficiência. A fé que se apoia no poder de Deus, ela não vai disfarçar
disfarçar o sofrimento, mas ela descansa. Ela descansa na graça que sustenta e no poder de Deus que age quando não temos mais força suficiente para continuar lutando. A fé que se apoia no poder de Deus não vai depender dos momentos e das situações da nossa vida. Ela se apoia no poder de Deus. Por isso, ela permanece firme mesmo quando as portas não se abrem, quando a resposta não vem naquele tempo tão esperado, quando o caminho parece mais difícil do que nós imaginamos. Nós somos lembrados que os homens e as mulheres de fé descritos nas Escrituras, eles foram abençoados. Só que eles não foram considerados abençoados porque eles tiveram uma vida fácil. Eles não tiveram uma vida próspera. Mas eles foram considerados abençoados porque confiaram, descansaram em Deus, mesmo sem ver imediatamente o cumprimento das promessas. E aí nós vemos lá em Hebreus 12, versículo 1. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor, portanto deixamos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Meus queridos, a fé apoiada no poder de Deus não vai exigir explicações completas. Ela confia, ela descansa no caráter fiel do Senhor Deus. Por isso, a grande pergunta da fé não é o quanto nós cremos, mas é em quem colocamos a fé. A verdadeira fé tem como objeto Jesus Cristo. Somente nele há salvação, sentido e vida eterna. Toda fé que não repousa em Jesus, toda fé que se apoia em sabedoria humana, até pode prometer segurança, trazer uma certa paz, mas vai terminar em frustração aqui, e o pior, separação eterna de Deus na eternidade. O fundamento único e suficiente da nossa fé é Jesus Cristo. Por isso é que nós somos chamados a nos manter com os olhos fixos em Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então nós somos chamados a tirar os olhos do mundo. Nesse mundo nós escutamos muitas promessas e essas promessas são vazias. O mundo é cheio de ruídos. A comunicação é grande, mas quanto mais cresce a comunicação, mais existe a desinformação. Cuidado com as distrações. Por isso é que nós somos convidados a voltar o nosso olhar para Jesus. É nele que a nossa fé se firma e se engrandece. A esperança se renova e o coração encontra descanso. Quando nós olhamos para Cristo, nós aprendemos a caminhar, não por aquilo que nós vemos, mas pela confiança naquele que nunca falha, naquele que nunca erra, naquele que nunca nos abandona. O que é loucura para os que não creem, para nós que cremos é o poder de Deus. Aquela loucura na cruz, entre aspas, foi a loucura de amor por você, Atos. Aquela loucura foi a loucura de amor por você, por cada um de nós. É nessa loucura de amor que Deus nos perdoa e nos liberta da condenação. A ressurreição de Jesus, então, é a prova determinante de que o poder de Deus é maior do que qualquer aparente derrota. A nossa fé
não está firmada em sinais exteriores, mas em Cristo, crucificado e ressuscitado. E aí nós temos lá em 1 Coríntios 15, versículo 14, onde o apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Na cruz, Jesus ele cumpriu perfeitamente a vontade do Pai. Ele tomou sobre si as nossas transgressões, a nossa falta de sabor, a nossa desobediência foi pregada na cruz. Por isso, a fé que se apoia no poder de Deus não depende daquilo que nós sentimos, não depende daquilo que nós conseguimos controlar. Ela se acalma na certeza de que Deus é fiel, de que Deus é soberano, de que Deus é poderoso. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos e imaginamos. Talvez nos encontramos hoje abatidos, fracos e até mesmo desanimados. Mas, meus queridos, a boa notícia é que a fé não precisa estar apoiada em nós, mas sim no poder de Deus, que nunca se esgota. Eu não sou suficiente. Ninguém consegue ser suficiente. Mas Jesus disse: eu sou o suficiente. Então, depois de alertar sobre o risco do sal que perde o sabor e da luz que ser escondida, Jesus ele revela que veio para cumprir a lei e os profetas. E isso é profundamente consolador. Jesus ele não veio para criar uma nova religião. Jesus ele não veio para apresentar agora uma lista de alternativas, uma lista de regras. Ele veio como o único e suficiente que viveu plenamente a vontade de Deus. Enquanto nós falhamos em amar, Jesus nos ama até o fim. Enquanto nós buscamos reconhecimento, aplausos, Jesus, ele se esvaziou, ele tomou a forma de servo, ele se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado. A fé está apoiada no poder de Deus. A fé que está apoiada no poder de Deus, então vai se refletir na vida. Meus queridos, as nossas palavras, as nossas atitudes se tornam uma carta, um testemunho visível da graça, do amor que transforma, que nos transforma. Deus não é glorificado apenas por nossas palavras, mas pela forma como nós vivemos, como nós praticamos a nossa fé. Nós não somos salvos pelas obras, mas as boas obras são o reflexo visível de Jesus habitando em nós. Como Jesus disse: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O chamado que nós recebemos desde o batismo não é para nós fabricarmos luz própria, mas é de refletir a luz de Jesus. Em Cristo nós somos o sal que não perde o sabor. Em Cristo nós somos a luz que não se apaga. Nós somos o sinal, o espelho da presença de Jesus nesse mundo. Quando nós oferecemos consolo a quem sofre, é a luz de Cristo que brilha. Quando nós perdoamos aquela pessoa que nos feriu, o sal restaura o sabor da vida. Quando nós acolhemos aquele que foi esquecido, Jesus se torna visível. Quando nós repartimos o que temos, é o amor de Deus que flui através de nós. Vamos fazer o bem, mas não
não para aparecer. Vamos fazer o bem não por vaidade ou exibicionismo, mas para que o mundo veja algo diferente em nós. O amor de Deus através das nossas atitudes. Mesmo quando o coração duvida, mesmo quando nós nos sentimos sem sabor, mesmo quando nós nos sentimos meio apagados, Jesus nos restaura. Jesus nos acende e nos reacende. Por isso é que ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. João 8, versículo 12. E o apóstolo Paulo afirma: no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Efésios 5, versículo 8. Muitos falam de fé, mas a pergunta é: aonde estão colocando a sua fé? A fé que se apoia no poder de Deus não é sentimento, gente. Nem mesmo um otimismo ingênuo. Mas a fé que se apoia no poder de Deus é uma entrega consciente e total ao amor e ao poder de Deus. Por isso a fé verdadeira, ela vai se apoiar em duas verdades imutáveis. E as duas verdades imutáveis são: Deus nos ama, Deus é poderoso. Não é a ausência de problemas que sustenta a fé, mas é a certeza de que quem é Deus? Quem é Deus? Por isso a ausência de conflitos espirituais pode ser um alerta, não de vitória. O diabo não precisa atacar quem já está distraído, gente. O diabo não precisa atacar quem já está confortável. Quem está distante de Deus, ele não vai atacar. A fé apoiada no poder de Deus entende então que nós não precisamos controlar tudo, saber tudo, conseguir tudo, mas que nós somos e estamos guardados pelo poder de Deus. Muitos pedem que Deus remova os obstáculos da sua vida, mas poucos pedem que Deus os conduza no caminho. Vou repetir essa frase. Muitos pedem que Deus remova os obstáculos, mas poucos estão pedindo que Ele os conduza no caminho. Ser guiado por Deus é abrir mão do próprio controle, é aceitar a correção e confiar, mesmo quando o caminho parece não fazer sentido. Deus não busca uma fé que impressiona as pessoas, mas uma fé que descansa nele. Não uma fé que determina. Deus eu determino. Quem sou eu para determinar alguma coisa para Deus? Mas uma fé que se entrega, não que se exibe, mas uma fé que confia. Quando a fé está ancorada no poder de Deus, ela permanece firme, mesmo em meio às crises. A fé apoiada no poder de Deus enfrenta as crises, mas não desmorona. Por quê? Porque está firmada na rocha que é Jesus Cristo. Quando nós então amamos a Jesus Cristo, obedecer, servir, deixa de ser obrigação, deixa de ser um discurso, mas se torna um modo de viver. A fé apoiada no poder de Deus glorifica a Deus e não o ego. Deus não prometeu a ausência de cruz, mas prometeu sua presença no caminho. Ele não retira a cruz, mas ele torna o peso suportável. Jesus mesmo disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mateus 11:30. A fé que se apoia no poder de Deus não muda a realidade externa imediatamente, mas muda a forma como nós vamos encarar a realidade, como nós vamos carregar o peso. A fé que começou no amor e no poder de Deus termina nos braços do Salvador Jesus. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs,
Quem vive pela fé em Jesus, quem tem a fé apoiada no poder de Deus, essa pessoa vive e morre em paz. Pois, como disse, escreveu o apóstolo Paulo: pois para mim viver é Cristo, e o morrer é lucro. A fé que se apoia no poder de Deus não é controle, é entrega, é confiança. Não é força humana, é dependência do amor e do poder de Deus. E que nós então possamos dizer, não apenas com palavras, mas que nós possamos dizer com a nossa vida: a minha fé, Senhor, ponho em teu grande amor e em teu poder, nas tuas mãos de amor, sem susto e sem temor, eu quero estar. Amém. Amém.